Bem-vindo ao nosso devocional. O tema desta semana é os discípulos de Jesus. A passagem de hoje é João 12, 3 a 8. Judas Iscariotes, o discípulo que amou o dinheiro. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. No nosso devocional de ontem, vimos como Mateus, um publicano, deixou tudo para seguir a Jesus. Após ter um encontro com o Senhor, ele, que amava o dinheiro, considerou a riqueza desse mundo como nada comparada ao privilégio de andar e ser discípulo de Cristo. Estudar a vida de Judas Iscariotes após estudarmos a vida de Mateus evidencia o grande contraste entre esses dois discípulos, pois ambos amavam o dinheiro. Porém, um deles se converteu de fato ao ser chamado por Jesus, negou a si mesmo e venceu aquele amor. Mas o outro era um enganador e seguiu amando a si mesmo e ao dinheiro, usando da posição que tinha entre os discípulos, em que cuidava da bolsa de dinheiro, para roubar parte do que era depositado ali. Ao longo de toda a Bíblia, encontramos bons e maus exemplos, e eles são registrados nas Escrituras porque nós precisamos aprender com ambos. Na Palavra de Deus, podemos tirar lições daqueles que permaneceram fiéis até o fim, e também somos advertidos ao ler sobre os erros daqueles que se desviaram pelo caminho. Provavelmente, nem Judas imaginava no princípio que viria a trair o Senhor. Ele devia ter certas qualidades, pois se não fosse assim, seria evidente para os outros apóstolos e seguidores de Jesus que ele não deveria estar ali. Suas intenções poderiam até ser corretas inicialmente, mas como ele não havia experimentado a verdadeira conversão, durante os anos em que seguia o Messias, ficava cada vez mais claro que seu caráter, ao invés de mudar para melhor, se degenerou. Jesus diz em Mateus 6:24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Portanto, em sua jornada, Judas Iscariotes ficou diante de uma escolha. Ou o amor dele por Jesus o faria desprezar as riquezas, ou o seu amor pelas riquezas sufocaria seu amor e fidelidade a Deus. Infelizmente, ele escolheu amar mais as riquezas do que o Senhor. Apesar de presenciar todos os feitos, milagres e ensinamentos de Jesus, ele se deixou corromper pela cobiça, e isso pode ser visto claramente na passagem que acabamos de ler. Sendo aquele que cuidava das finanças de Jesus e dos 12, ele não foi um fiel mordomo, e ao ver uma mulher derramando perfume caro sobre Jesus como forma de honrá-lo, ele se indignou, pensando no dinheiro que poderia ter embolsado para si com a venda do produto. Talvez ele tivesse a esperança, como muitos, de que Jesus implantaria um reino terreno
derrotando o poder romano e estabelecendo Israel no topo das nações. E então ele imaginava que seria o tesoureiro desse poderoso reino. Mas quando percebeu que as coisas não estavam indo nessa direção e que um desastre se aproximava, resolveu trair o mestre e seus colegas, mas colhendo alguma vantagem financeira para si. E então negociou com as autoridades que queriam prender Jesus, que ele o entregaria a eles por 30 moedas de prata. Em 1 Timóteo 6, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo traz a seguinte exortação: os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Essas palavras são a perfeita descrição da vida e carreira de Judas Iscariotes, mas também são um solene alerta para cada um de nós. Bem-vindo a este momento de reflexão e oração. Nesse momento de oração, vá diante de Deus e faça uma autoavaliação sincera de como você tem administrado os bens materiais que Deus tem confiado em suas mãos. Peça ao Senhor para sondar seu coração e mostrar-lhe se você tem amado mais Ele e o seu reino ou as riquezas passageiras desse mundo. E se você tem permanecido fiel nesta área, peça a Deus que não te deixe tropeçar. Todos nós precisamos de dinheiro para pagar nossas contas e viver de maneira digna. Então, o problema, na verdade, não é o dinheiro em si, mas o apego exagerado a ele. O objetivo de ficar rico tem achado lugar em seus pensamentos e sentimentos? Se você está indo nessa direção, peça a Deus que realinhe a sua vontade com a dele, para que você se preocupe em buscar tesouros eternos no céu. Uma maneira prática de vencer esse espírito de ganância é ser generoso com as pessoas necessitadas e contribuir para a expansão do Evangelho e do Reino de Deus aqui na Terra. Você conhece alguém que está precisando de alívio ou socorro financeiro? Seja instrumento de Deus para abençoar essa pessoa. Ou então, pense em alguma obra cristã séria que precisa da sua contribuição. Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Senhor Deus, obrigada por deixar registrado em Tua santa palavra exemplos tão claros como o de Judas Iscariotes. Livra-me de toda ganância, amor ao dinheiro ou ambição excessiva. Ajude-me a viver de maneira equilibrada, sóbria e a ser generoso com os outros, lembrando sempre que tudo aquilo que tenho vem das mãos do Senhor. Ensina-me o princípio da mordomia, para que eu busque glorificar a Ti com os recursos e bênçãos que o Senhor colocou em minhas mãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém.